nós iniciamos o nosso workshop no mês de novembro, né? Já avançamos aí, entramos no mês de dezembro, já estamos aí hoje, dia 3 de dezembro. Realmente o 2021 está chegando ao final e é sempre bom a gente iniciar o ano e terminar o ano dependendo da graça e da misericórdia de Deus, né? Que bom que você está aqui. Provavelmente, como o Steve mencionou, estou vendo que tem pessoas que estão entrando ainda, mas vamos nos acertando aqui, tá? Vamos iniciar. Eu vou pedir, por favor, para o Fernando Guazelli, que está nos ajudando aí hoje na plataforma aí do Zoom, para ele postar para nós, por favor, o slide. A gente tem um slide que nós fizemos aí para os irmãos acompanharem. E aí nós daremos início. Muito bem, muito bem. Queridos irmãos, hoje teria dois grandes temas para estar falando, né? Hoje, que a pregação e o ensino sendo centrais na vida da igreja, e também a questão de quem lidera. No entanto, desde a semana passada, analisando todo o conteúdo, tanto do livro como dos textos bíblicos que teriam que ser usados, é muita informação, né? Então, hoje, especificamente, a gente vai estar falando sobre... vou dar uma breve abertura falando sobre por que nós pensamos nesse workshop, e depois nós vamos falar sobre a pregação e o ensino, por que eles são centrais na vida da igreja, né? Então, escolhemos esse tema aí, pensar e ser igreja, redescobrindo o valor da igreja. Em primeiro lugar, porque nós estamos retornando de um período complexo, né, de pandemia. Para falar a verdade, ainda não acabou a pandemia, a todo tempo nós temos notícias aparecendo, inclusive estamos o pessoal um pouco atento aí com Omicron, né, com essa nova cepa, né, que está aparecendo aí, e as pessoas ficam um pouco angustiadas, né, não somente na sociedade, mas também na sua família, na igreja, todo mundo fica atento. Mas eu acredito que as vacinas têm segurado bastante a gente aí, graças a Deus, tudo está correndo bem. Vamos continuar orando. Pode passar, Fernando, por favor. O que nós vamos trabalhar hoje? O que nós vamos tratar hoje nesse último encontro sobre igreja, né? Nós vamos estar falando um pouquinho por que a igreja é essencial, que é a temática do livro, né? A igreja é essencial. Na verdade, nós indicamos dois livros para os irmãos, um do Mark Dever, que é 9 Marcas de uma Igreja Saudável, e esse outro livro também, a igreja é essencial, né? Ambos os livros são da editora Fiel. Eu não sei se algum irmão quiser adquiri-lo, vale muito a pena adquirir os dois livros, no caso, né? Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, falaremos sobre a pregação e o ensino, por que eles são centrais para a igreja, né? Por que ele é central? Por que o ensino é central? Por que a palavra de Deus é importante nesse retorno da pandemia? Depois, eu queria que quem quiser escrever aí, se você tiver um papel aí para anotar, eu trouxe 2 dicas aí para a plenária, mas na plenária o Steve que vai estar dirigindo depois lá nas perguntas,
Mas se você quiser escrever depois no chat, né, eu trouxe aqui para os irmãos estarem pensando um pouquinho. Por que que a igreja é essencial na sua vida e de sua família? Se você quiser escrever sobre isso ou falar sobre isso depois, você pode colocar aí no chat também. E a outra dica é qual o peso da pregação e o ensino na vida da sua igreja local, né? Então, se você também quiser escrever sobre isso aí no chat, será um prazer. Depois o Steve, acho que isso vai ser muito bom até para ele estar trabalhando com os irmãos aí no momento das perguntas. E um aprendizado para você no workshop, né? Nesses 3 encontros, quem participou dos 3 encontros, a gente participou de um só, a gente vai participar hoje, ou participou dos 3. Por favor, digite para a gente no chat, ou escreva um papel aí para você poder falar depois, enfim. Qual foi o maior aprendizado para você, né? Dos 3 dias, no caso. Bom, vamos lá, vamos dar início. Fernando Guazelli. Hoje a gente vai mexer muito com o texto bíblico também, viu, gente? Porque se nós falamos que a pregação e o ensino são centrais para a igreja, não tem jeito, a gente vai ter que usar muito texto bíblico aí e entender o que os autores dos livros também passam para a gente. O Guazelli vai passar aí. Isso, vamos lá. Por que que a igreja é essencial? Né? Por que que o autor principal, inclusive, do livro A Igreja Essencial, por que que ele escreve, o Colin Hansen, né? Por que que ele escreve, por que que eles escrevem o livro, né? Primeiro porque foi um alerta, é um alerta que eles estão dando, tentando dar para a Igreja do Senhor, né? Esses homens estudam profundamente tudo que se passa na sociedade, no mundo, e nesse período da pandemia não foi diferente. Então, preocupados em nos ajudar, e eu acho que Deus, no seu reino, ele levanta homens e mulheres capacitados, e também na academia, para que possam nos auxiliar e dirigidos pelo Senhor. Segundo Hansen, as igrejas estão enfrentando muitos problemas em um pós-pandemia. Olha que interessante. E claro, todos aprendemos e tiramos algumas lições como igreja, todos nós. Quando ele escreve o livro, uma das coisas que, pelo menos um vídeo que eu vi dele, acho que tem no YouTube, depois a gente pode disponibilizar para os irmãos, uma das coisas que ele levanta, e eu achei bem interessante, é que na pandemia, a gente vai voltar um pouquinho lá atrás, né? Acho que final de 2019, início de 2020, eu me lembro muito bem que aqui na igreja já se falava, opa, entrou, pelo menos para mim aqui, está entrando algumas manchas, alguns quadradinhos azuis aí na tela. Eu acho que o Fernando, opa, saiu. Está saindo, isso. Então, lá atrás, eu não sei se os irmãos estão lembrados, mas pelo menos aqui na IBMEP, nós estávamos nos preparando para um acampamento no período de carnaval de março de 2020. Muitas famílias estavam chegando na época. Eu estou falando agora da minha igreja em específico, a igreja local nossa aqui, a IBMEP. Naquela época, a gente estava conseguindo adquirir uma unidade como corpo muito forte, muito bom, muito boa. E eu me lembro, alguns irmãos que estão aqui presentes, que são da IBMEP, vão se lembrar também. Eu me lembro muito bem que o acampamento foi tão bom, não somente para os adolescentes e jovens, mas para a igreja como um todo. E isso estava criando um vínculo muito grande, né? O que mostra para nós, pelo menos no nosso caso aqui, que a convivência como igreja, a vida de igreja no sentido não de religiosidade, mas de comunhão e de acesso aos irmãos, é muito positiva. E o alerta que eles fazem no livro é exatamente essa, porque na visão deles,
na pandemia, isso acabou atrapalhando muito a vida das pessoas, e não só na igreja, gente, na sociedade como um todo. A vida das pessoas acabou sofrendo algumas alterações. As pessoas têm uma vida muito diferente do que era antes da pandemia. Não só por causa da tecnologia, muitas pessoas tiveram que se adaptar à tecnologia, mas isso acabou afetando, de certa forma, a vida das igrejas. Muitas igrejas, por exemplo, não estavam acostumadas com transmissão online, nem com plataforma do Meet ou do Zoom. Aqui na nossa igreja, por exemplo, a gente até já transmitia pelo um celular ali os cultos, alguns irmãos se lembram disso também. Usávamos as plataformas muito pouco, mas a nossa adaptação, graças a Deus, com as plataformas acabou sendo positiva também, porque muitos irmãos aqui da igreja trabalham com isso e acabaram nos auxiliando e nos abençoando, né? Acabaram correndo atrás disso. Então, nesse aspecto, a gente foi se adaptando aqui como IBMF. O Ricardo Agreste, ele fala uma coisa interessante, né? Que no ano 2020, o ano que começou e não terminou, na visão dele, né? Porque, se vocês se lembrarem, o ano 2020 teve janeiro, fevereiro, março, né? Mas depois disso, a coisa teve uma alteração, a coisa mudou. Você deve pensar, claro que terminou, pastor, é óbvio que o ano 2020 terminou, né? Mas ele diz assim, o Ricardo Agreste, sim e não. Pois ele está se referindo a um período, que é o que eu acabei de mencionar, até meados de março, ali mais ou menos de 2020, que era o período do carnaval, um pouquinho para frente, e depois começaram, ou tivemos o isolamento, a questão das mortes, fechamento, a rotina das pessoas começou a ser alterada, escolas foram fechadas. Portanto, gente, não somente na sociedade, mas também na igreja, precisou ter uma adaptação como pessoa, como família, como sociedade, mas principalmente como igreja. Infelizmente, alguns irmãos sentiram bastante esse distanciamento, vamos dizer assim, né? Alguns irmãos que estavam um pouco mais acostumados com a questão online, eles conseguiram se adaptar um pouco melhor, mas alguns outros irmãos acabaram realmente tendo muita dificuldade. E falando da minha experiência pastoral aqui em Pompeia, também, pelo menos na nossa igreja, alguns irmãos nossos, da nossa comunidade, ainda não voltaram. Nós temos tentado fazer um trabalho de resgate, e nesse ponto, tanto o Ricardo Agreste como o Ziel Machado, o pastor Luiz Saião, esses dias falaram que nós estamos num período agora de readaptação, né? Nós passamos pela adaptação e agora estamos num período de readaptação. Por quê? Porque nós precisamos reconquistar a igreja. Você parou para pensar nisso? Esses dias eu estava pensando sobre isso. Reconquistar aqueles irmãos daquela igreja que a gente entregou lá no comecinho de 2020, e talvez hoje não seja a mesma igreja. A vida mudou, a rotina mudou, tudo mudou. Eu converso com alguns irmãos que estão retornando, por mais que eu tenha acesso como pastor, muitas famílias eu percebi que muita coisa mudou. Até as crianças, adolescentes cresceram. Pós-pandemia, eu meio que tomei um susto, né? Olhando para algumas crianças aqui na igreja, eu vi o quanto que elas cresceram. Então, gente, tudo isso, de certa forma, tem algum tipo de impacto na vida da igreja, na vida das pessoas. E como que ficou a igreja, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Colin Hansen, ele diz que algumas igrejas ainda não voltaram ao normal. Para falar a verdade, eles fizeram uma pesquisa, ele fala isso no vídeo dele, e ele diz que mais ou menos 1/3 de algumas igrejas dos Estados Unidos não voltaram. Quando ele diz esse não voltaram, entre aspas, ele está dizendo de cristãos e de pessoas que não conseguiram voltar ainda para a comunhão da sua igreja local. É claro que é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, mas é uma realidade. Aqui, eu não vou dizer, por exemplo, aqui na nossa igreja, no nosso contexto, eu acredito que não 1/3. 1/3 é bastante coisa.
Mas nós temos ainda muitos irmãos, acho que a Sara está até balançando a cabeça ali, muitos irmãos ainda estão com muitas dificuldades, né? Em nossa igreja nós temos membros assim. Como eu faço parte da Ordem dos Pastores de Marília e região, aqui da nossa Associação Batista, eu converso com muitos pastores. E muitos pastores também relatam isso para mim. Então, veja, é claro que alguém pode dizer assim, não, pastor, mas sabe o que acontece? A pandemia trouxe para nós muitos aprendizados. Verdade, a pandemia trouxe muitos aprendizados. Mas nós não podemos negar que muitas pessoas tiveram e continuam tendo ainda muita dificuldade. E eu acho que a ideia do livro, quando ele escreve, dizendo que a igreja é essencial, redescobrir o valor da igreja, e da igreja local, principalmente, quando ele escreve o livro, a ideia é o quê? É mostrar para nós que o fazer parte da vida das pessoas como igreja faz diferença. Faz muita diferença. Ainda, acho que mais ou menos uns 20 dias atrás, nós fizemos um encontro com algumas senhoras aqui da igreja, de idade, que tem alguma dificuldade de locomoção para ir até algum lugar. Nós escolhemos a casa de uma irmã aqui da igreja, a irmã Claudete, pegamos uma irmã de idade, outra irmã, tal. Fizemos ali um encontro de umas 3, 4 irmãs de idade, e eu fiz isso meio para sentir como que seria isso, porque elas ficaram muito distantes na pandemia. E, para minha surpresa, o encontro foi maravilhoso para a vida delas. Tanto é que estamos pensando na próxima semana já fazer um outro. E tentar pegar essas pessoas de idade e a gente conseguir juntar. Então, gente, realmente eu concordo com esses autores quando eles dizem que nós estamos num momento diferente em que nós precisamos redescobrir a igreja e nós precisamos reconquistar os irmãos que foram ficando pelo caminho, que precisam das nossas orações, que precisam das nossas ajudas. Aqui em Pompeia, por exemplo, essa semana eu estava conversando, porque na cidade eu converso com muita gente e conversando com pessoas até de outras igrejas, eu percebi o seguinte, para minha surpresa. Algumas pessoas ainda estão passando, gente, por incrível que pareça, por um período de luto, né? Eu vi muita gente comemorando o retorno, a abertura do comércio, a economia começando a voltar, mas eu percebo pessoas ainda com dificuldades, tendo momentos de solitude, talvez um pouco depressivas, porque perderam pessoas queridas. Parou para pensar que tem algumas famílias na nossa nação, na nossa sociedade, que perderam, provavelmente, no mesmo período, irmãos, o pai, a mãe, ou pais que perderam 2 filhos. Então, tudo isso precisa ser muito significativo na hora de pensar em ser igreja nesse retorno, né? Então, acho que é isso que nós precisamos pensar. O que a igreja fará, ou o que nós vamos fazer como igreja para lidar com tudo isso, com esse retorno, para ajudar essas pessoas, para ajudar a sociedade. Pode passar, Guazelli, por favor, Fernando. Eu acho que é exatamente aí que um dos pontos do livro, da Igreja Essencial, é a questão da pregação e do ensino na vida da igreja. A pregação e o ensino na vida da igreja. O poder que a palavra de Deus pode ter e tem nesse momento tão importante do nosso retorno, né? Então, eu queria começar a pensar com vocês alguns textos bíblicos que eu acho que são importantes para mostrar para nós o porquê que a pregação e o ensino são centrais na vida da igreja. A pregação e o ensino foram centrais no Antigo Testamento, a pregação e o ensino foram centrais na época de Jesus e dos apóstolos,
ela foi central, a pregação e o ensino, na época da igreja cristã, nesses 2000 anos de história. Ela foi importante na pandemia, creio eu, na vida de muitas igrejas. Na nossa aqui, por exemplo, eu vejo que a continuidade dos grupos pequenos de estudo bíblico e de comunhão, a gente chama de grupos familiares ou de célula, seja lá a nomenclatura que você possa usar na sua igreja, mas eles foram essenciais para que a palavra de Deus pudesse alimentar a nossa vida, né? E ela continua sendo central e essencial agora nesse retorno. Então, eu queria pensar com vocês o primeiro texto, que está no livro de Esdras, está lá em Esdras. A nação de Israel passa por um período, Esdras capítulo 7, tá? Vou abrir a Bíblia com a gente aqui. Esdras capítulo 7, versículos 6 a 10. A nação de Israel ela passa por um momento extremamente delicado, vai para o exílio. Depois desse exílio, vem a libertação. E aí, já nesse pós-exílio, o que, que acontece? Deus começa a usar a vida de pessoas da nação, do remanescente, para poder restaurar não somente fisicamente os muros e o templo da nação, mas também a vida espiritual da nação. Então, Esdras, por exemplo, ele é chamado por Deus para instrução de seu povo. Ele é vocacionado para essa missão. Ele era um escriba, a gente vai ver no texto aqui. E com isso a restauração de Israel, a restauração de Israel. Então Deus inclina o coração, para vocês terem uma ideia, de um Deus pagão para cumprir o seu propósito. Vamos dar uma olhadinha? Esdras capítulo 7, versículo 6, diz assim: Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Gostaria que você notasse alguns pontos importantes já no início dessa leitura. Ele era um escriba, ele era um mestre da lei, mas a Bíblia faz questão de mencionar o quê? Que ele conhecia muito a lei. Olha que importante isso para nós. Pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Então, perceba, Deus envia pessoas de diversas áreas para a restauração da nação. Mas o texto continua. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês. Porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Vamos lá, nós estamos falando de um período dificílimo. Estamos falando de um período também de retorno. Estamos falando de um período de restauração. E na leitura desse texto de Esdras, o que vai ficar claro para nós? O que vai ficando claro para nós é que o ensino e a pregação da palavra de Deus acabam sendo centrais na vida desse povo, na vida dessas pessoas. Só um minuto, irmãos, deixa eu só pegar aqui.
Desculpa, prontinho. Caiu aqui o cabo da minha bateria, caiu no chão aqui. Olha só, então, esse tema é tão central na vida de Israel, mas tão central, que nós conseguimos ver que o propósito de Deus é tão grande para a comunicação da sua palavra, para o ensino da sua palavra, que ele chega a usar e inclinar o coração de um rei pagão para poder cumprir o seu propósito. E o que fazia parte desse propósito de restauração de Deus? A sua palavra. A sua palavra. Portanto, eu creio que é fundamental para esse retorno nosso como igreja. A gente já está no finalzinho aí de 2021. Vamos pensar já em 2022, que você começa a pensar sobre isso, na sua vida pessoal, na vida da sua família e na vida da sua igreja, que a palavra de Deus, ela é importantíssima para a restauração de qualquer situação, inclusive de pós-pandemia ou ainda de uma pandemia que estamos passando e sofrendo como igreja. Um outro detalhe que a gente vê na vida de Esdras é que ele tinha decidido a fazer isso, e a gente chama da tríade, né, do ensino aí, né? O estudo, a prática, ou seja, a vivência do que você estuda da palavra, e a transmissão na vida de outras pessoas da palavra de Deus, tá? Portanto, por isso que eu coloquei esse tema, né? Não negligencie a pregação e o ensino da palavra. O segundo texto que eu queria compartilhar com vocês já está lá no Novo Testamento, está na carta de Tito, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 15. Agora nós estamos falando de uma carta pastoral para a igreja, uma carta de liderança para a vida da igreja, uma carta extremamente importante. A carta de Tito, só para os irmãos terem uma ideia, Paulo escreve para Tito, e lá no versículo 3, versículo 5 do capítulo 1, antes da gente ler essa passagem que eu mencionei, ele mostra o propósito da carta. E o propósito da carta diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então, o propósito da carta de Tito mostra para nós que a ideia central da carta era o quê? Ajudar a colocar a igreja em ordem naquelas cidades da ilha de Creta, naquelas igrejas da ilha de Creta. Então, veja, se Paulo pede para que isso seja feito, para colocar em ordem, é sinal que alguma coisa estava em desordem. Estava em desordem, estava com problema. Então, de que forma que Paulo pede para Tito? É claro que ele vai pedir para constituir liderança. No capítulo 1 todo ele vai falar sobre isso, inclusive característica dos presbíteros. Mas quando chega no capítulo 2, que é o texto em questão, que eu queria pensar com você, do 1 ao 15, eu queria que você prestasse atenção na leitura que eu vou fazer agora, quantas vezes é mencionada a palavra ensino. Se você tiver uma marca-texto aí, ou então quiser grifar com uma caneta, para vocês terem uma ideia o quanto que o ensino e a instrução são centrais na vida de uma igreja. Veja só. Ele vai dizer assim para Tito: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes, a sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom.
Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Está conseguindo perceber aqui nessa leitura de Tito a conciliação entre teoria e prática? A conciliação entre ensino e instrução e a vida prática das pessoas na igreja local? E ele continua. Da mesma maneira, versículo 6, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. E aí ele vai falar novamente. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aquele que se opõe a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Versículo 9. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo. E aí ele vai dizer o quê? Em tudo o quê? O ensino de Deus nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Aqui eu faço uma observação. Aqui eu vou abrir um parênteses. A graça que se manifesta salvadora, ou seja, a graça que salva, é a mesma graça que ensina. Vou repetir. A graça que salva é a mesma graça que traz instrução, ensino da palavra de Deus para a vida das pessoas. Por quê? Porque a ideia de Deus, além de salvar, é nos ensinar a parecer-se com Ele. Essa é a ideia. E nós só conseguimos isso como igreja quando nós estudamos, quando nós instruímos, quando nós colocamos como central na nossa vida a palavra de Deus. Finalzinho aí, versículo 15. Olha o que ele termina dizendo no capítulo 2. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Perceba que na vida de um líder, hoje a gente não vai estar falando, porque não vai ter tempo de falar quem lidera, mas uma das características importantes na vida de quem lidera na igreja local está ligado, em primeiro lugar, ao caráter e à vida piedosa, e está ligado à questão do ensino, ou seja, a pessoa só tem autoridade para ensinar quando ela também sujeita-se à palavra de Deus. E isso é central para a vida de uma igreja, tá? Terceiro texto aí, para mostrar para nós que nós não podemos negligenciar a pregação e o ensino na igreja local e na sua vida cristã também. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Se você está em Tito, é só voltar uma carta aí na sua Bíblia que você verá. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Ok? Todos acharam? Eu vou pedir, por favor, a ajuda da Sara, para eu tomar uma água aqui, para a Sara ler para mim o versículo 1 e 2, por favor. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus.
E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-los aos outros. Obrigado, Sara. Gente, olha só que interessante. A gente acabou de ver em Tito que a mesma graça que salva é a graça que ensina. E agora nós estamos vendo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, a importância do discipulado na vida da igreja. Veja, fazer discípulos, que é um mandamento do Senhor para a sua igreja, quem se lembra lá de Mateus 28? Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Lembra lá da passagem? Então, veja, uma coisa que é mandamento. Então, assim, fazer discípulo está ligado à pregação e o ensino na vida de alguém. William Barclay, esse teólogo, fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, que todo cristão deve ver em si um vínculo de 2 gerações. Não somente ele recebe a fé em Cristo, mas ele também transmite a fé em Cristo. Que é exatamente o que está dizendo a passagem de 2 Timóteo. Porque, veja, ele começa dizendo, né? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus e as palavras, ou seja, o evangelho de Cristo, que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. Ou seja, a vida cristã numa igreja local, ela passa por isso. Quando Barclay diz que ele precisa ver que o cristão é um vínculo entre 2 gerações, é mais ou menos o que aconteceu com a vida de Paulo. Barnabé discipulou Paulo. E Paulo discipulou Timóteo, Tito. Então, a brincadeirinha é a seguinte, todo mundo precisa ser um Paulo. Sabe por quê? Porque todo mundo precisa ter um Barnabé. E todo mundo precisa ter um Timóteo e um Tito. Então, quando o texto diz para nós que confia, ensine a outros, isso é discipulado. E isso é ensino. E isso é central na vida cristã. Isso é central na vida da igreja. Aí você deve estar pensando, mas pastor, o que tudo isso tem a ver com essa volta da pandemia? O que tudo isso tem a ver com, provavelmente, esses membros que ficaram para o caminho? O que isso tem a ver, queridos irmãos e irmãs, é o seguinte, isso mostra para nós, em todo tempo, que o que transforma, que o que alimenta, que o que consola e o que resgata pessoas que ficaram pelo caminho é a palavra de Deus. No entanto, muitas vezes nos perdemos preocupados. Nós precisamos fazer um evento, precisamos fazer alguma coisa, precisamos criar alguma coisa. Sim, isso é importante para a vida da igreja. Eu também gosto dessas coisas. Isso também é legal. Porém, se nós negligenciarmos o papel da palavra de Deus nos nossos lares e na vida de nossas igrejas, talvez a gente venha sucumbir nessa sociedade tão carente da graça de Cristo. Porque a palavra de Deus é importantíssima. Importantíssima. Hernandes Dias Lopes, nessa passagem de 2 Timóteo, capítulo 2 aí, que nós estamos trabalhando, ele fala algo muito importante. E ele destaca algumas lições. Brevemente, eu vou compartilhar com vocês algumas lições. Primeira, que está no versículo 1, né? Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A primeira lição que ele diz para nós é a seguinte, que o exercício do ministério exige uma força sobrenatural, uma força espiritual. Por isso que ele fala isso para Timóteo. Meu filho, olha que carinhoso a palavra de Paulo com Timóteo, meu filho,
de pai mesmo, né? De pai na fé. Ele diz: meu filho, fortifique-se, ou seja, busque forças na graça que há em Cristo Jesus. Eu não sei como você está, não é, eu estou fazendo um ensino, mas parece uma pregação, né? Eu não sei como que você está aqui hoje à noite, como que você chegou aqui. Essa semana para mim foi cansativa, também foi difícil, mas eu vou dizer uma coisa: nós precisamos descansar e buscar forças na graça. Na graça. A época de Timóteo aqui, os tempos aqui eram tempos difíceis. Havia perseguição do Império Romano, perturbação dos falsos mestres dentro da igreja de Éfeso, debandada de alguns cristãos da igreja por causa da perseguição. Quarto lugar, Timóteo era um jovem, ele era tímido, e a Bíblia mostra para nós que ele ainda era doente. E Paulo vira para ele, para nós aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e diz assim: olha, meu filho, fortifique-se na graça que vem de Jesus. E o que nós precisamos falar para esses nossos irmãos que talvez ainda não conseguiram retornar para a comunidade da igreja local, para a alegria de congregar, para a alegria de estar junto, para a alegria de participar desse ajuntamento? Nós precisamos dizer para eles, através da palavra de Deus: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E, em último lugar, não basta apenas preservar o evangelho, diz Hernandes Dias Lopes. É necessário transmitir e instruir o evangelho. Versículo 2: e as palavras que me ouviu dizer. Então, nós ouvimos o evangelho, somos alcançados, somos salvos, e nós, como cristãos e como igreja, precisamos transmitir isso a outros. Eu até brinco aqui, às vezes, na igreja, quando eu estou pregando, eu falo assim para a igreja: nós não somos um mar morto. Não acaba em nós. O evangelho não fica somente em nós. Ele precisa avançar. Terceiro lugar, do livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever, que é um dos livros que nós colocamos como sugestão para os irmãos, ele faz uma ilustração que eu achei fantástica sobre o pregador e o carteiro. Ele diz o seguinte: o carteiro, ele não vai até a sua porta, abre a correspondência e faz algumas anotações extras dentro daquele conteúdo, daquela correspondência, fecha novamente e depois entrega o correspondência envelope para você. Não, ele não faz isso, carteiro. O que ele faz? Ele simplesmente entrega a correspondência para você. Você entra até a sua casa e quando você abre a mensagem, o conteúdo está lá dentro. Então, o carteiro, ele é realmente apenas um mensageiro da mensagem. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: que na situação da pregação e do ensino na igreja local, ela é central. Por quê? Porque o conteúdo, a mensagem, ela é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que vai chegar até os corações. O que Mark Dever vai deixar claro no seu livro é o seguinte: que muitas vezes, no estudo bíblico, numa pregação, ou quando nós estamos falando com alguém, o nosso testemunho é importante? É importante. As nossas histórias são bacanas, são legais? São. No entanto, precisamos ter o cuidado de passarmos adiante apenas a mensagem. Deus quer que você leve adiante a sua mensagem. É a mensagem do Evangelho que vai transformar a vida das pessoas. O texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz que o Evangelho é o poder de Deus.
para a salvação de todo aquele que crê. Então, o que é poder de Deus? É o Evangelho. O Evangelho é poder. Baseado nisso, eu passo para o próximo slide e peço ajuda do meu querido Fernando Guazelli. O Marcos Nath, que é um rapaz presbiteriano, que é o do Brother Bíblia, não sei quem conhece aqui, ele faz uns desenhos, ele ensina através do desenho. É fantástico. Tem nas redes sociais aí, no Facebook, no Instagram. É um irmão em Cristo com um talento e um dom maravilhoso que Deus deu para ele. E eu peguei essa peça aqui que me chamou a atenção. Ele pegou essa frase do saudoso Dr. Russell Shedd, e a frase diz o seguinte, né? Quando se abre a Bíblia e começa a expor um texto da palavra, que seja uma exposição da palavra e não o seu próprio pensamento. Vou repetir. Quando se abre a Bíblia e começa a expor um texto da palavra de Deus, que seja realmente uma exposição da palavra e não o seu próprio pensamento. Muitas vezes o nosso pensamento é até legal, bacana, a nossa formação, filosofias, ideologias, mas é a palavra de Deus que muda a vida das pessoas. É a palavra de Deus que transforma a vida das pessoas. Com isso, eu passo para o texto em questão, 2 Timóteo, ainda em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5. Eu vou pedir ajuda agora da nossa querida Vilmari. Ler o texto, por favor. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Acho que está fechado o microfone, viu? Isso, por favor. Abriu. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, e ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Obrigado, Vilmari. Gente, pararam para pensar que nada mais, nada menos, o apóstolo Paulo convida para a roda aqui de conversa, para testemunhas desse bate-papo, nada mais, nada menos, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Eu o exorto solenemente. E qual é a instrução? Qual é a instrução que Paulo dá para Timóteo? Qual é? Pregue a palavra. Exatamente. Pregue a palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma. É a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça, do juízo e de todo problema, de toda
de toda multiplicação do pecado na nossa sociedade. É a palavra de Deus. E é interessante, porque ele não só fala pregue a palavra, mas ele pede para que Timóteo esteja preparado. E aí me leva para o seguinte raciocínio. Ele pede para Timóteo pregar a palavra e estar preparado em todo o tempo. Em todo o tempo. E por que ele faz isso? Porque ele mostra aqui para nós que a palavra é somente ela que é capaz de repreender alguém que está vivendo no erro. É somente ela que pode corrigir a vida de alguém que está andando por caminhos fora dos caminhos do Senhor. É somente a palavra de Deus que pode admoestar, que pode exortar com paciência e doutrina. A palavra doutrina, que é didáskolos, no grego, que é ensino. É claro, não dá para pegar todos os textos, principalmente do Novo Testamento, para falar sobre ensino na vida da igreja, porque é muita coisa. Mas o que vai ficando claro para a gente é que uma igreja preparada é uma igreja preparada na pregação saudável e no ensino saudável das Escrituras. Nós não podemos negligenciar isso. Muitas igrejas podem sofrer, muitos cristãos podem sofrer por não terem um bom acesso ou um bom domínio das Escrituras Sagradas. Muitas igrejas têm problemas de divisão, como provavelmente a igreja de Corinto, que era uma igreja imatura, espiritualmente falando, e estava acontecendo algumas divisões ali na igreja. Você começa a ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e você percebe isso claramente. Um dizendo que era de Apolo, o outro era de Pedro, o outro era de Paulo. Por quê? Porque a imaturidade, aqueles problemas que acontecem na nossa igreja local, só conseguem ser sanados, resolvidos, se a palavra de Deus for central, se ela for prioritária na nossa vida cristã e na nossa vida como corpo de Cristo. Tá? Aliás, Jesus é a palavra, o verbo, né? O verbo encarnado. Ainda o autor do livro, da Igreja Essencial, Colin Hansen, ele fala um pouquinho sobre a autoridade dentro da igreja. Autoridade com a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. O Steve mencionou isso muito bem, né, quando ele definiu lá no primeiro dia o que é a igreja, quem é o cabeça. Achei até interessante também no dia o Steve fez colorido aquele texto de Atos, capítulo 2, né, de 42 a 47, e ali ele mencionou também a questão da importância do ensino ali. Mas uma coisa interessante que o Colin Hansen levanta para a gente é que a autoridade bíblica, ela só é autoridade se quem traz o ensino, quem traz o estudo, quem traz a pregação, está sujeito a essa autoridade bíblica, sujeito à palavra de Deus. Então, veja, os pregadores, ou aquele que ensina na igreja local, ele não tem autoridade de conhecimento da sua intelectualidade, de ensino superior, de poder político, ou até de floreio retórico. Não é essa autoridade que as Escrituras mostram para nós, para a vida da igreja. Pelo contrário, é a autoridade da palavra de Deus. O que Hansen quer dizer e mostra para nós é o seguinte, que o pregador ou aquele que ensina, ele não tem autoridade quando avalia uma série da Netflix. A ideia não é essa. Alguém pode chegar num púlpito, no ensino, e falar sobre diversos assuntos. Pode falar sobre política, fala sobre... É legal contar algum tipo de historinha, você dá uma animada, quebra o gelo, ok. Mas a palavra precisa ser lida, precisa ser interpretada, precisa ser aplicada, precisa ser exposta para a vida das pessoas. Eles podem ter até algumas informações boas, interessantes e até valiosas,
eles podem dar, gente, inclusive bons conselhos. Mas veja, se não tiver a palavra de Deus, não adianta nada. Não é isso. Quem se lembra do Sermão do Monte? Mateus capítulo 5, versículo 1. Jesus é um dos maiores expositores da palavra de Deus. Jesus dá uma aula de pregação bíblica. Ele não só prega com autoridade, como ele usa as escrituras da sua época. Filipenses escreveu um livro, a Bíblia que Jesus lia, Jesus e os apóstolos. Qual era a Bíblia que Jesus e os apóstolos liam? Era o Tanakh, o Antigo Testamento. E eles pregavam isso, eles falavam sobre isso. Então, por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, é o início do Sermão do Monte. Veja só o que ele vai dizer aqui. Vendo as multidões, Jesus sobe ao monte, se assenta, seus discípulos aproximam-se dele. Versículo 2 é central. O que Jesus faz? O que Jesus faz? Ele começou a ensiná-los. Ele começou a ensiná-los a palavra de Deus. Passa-se o Sermão do Monte todo, uma das maiores pregações de Jesus. E vamos lá para o final do Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. É o finalzinho da pregação de Jesus, do sermão de Jesus. Sabe o que acontece? Diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o quê? Com seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Os escribas eram os mestres oficiais de Israel. Porque as multidões não respeitavam a autoridade deles muitas vezes. Sabe por quê? Porque eles ensinavam seus próprios pensamentos, porque eles acrescentavam na lei aquilo que a lei não dizia, porque eles acrescentavam algumas questões da sua cultura e da sua tradição judaica, muita coisa oral que Deus não havia falado. Eu vou dar um exemplo. A questão do jejum para os fariseus e os mestres da lei. Lembra do fariseu e do publicano? Estão no templo. O fariseu diz assim: jejuo tantas vezes, né, num dia. A lei não dizia isso. Ele acrescenta algo. Então, isso faz com que a pessoa seja acrescentar ou tirar aquilo que a palavra de Deus diz, não dá autoridade, porque o que nós precisamos é apenas trazer o que diz o texto bíblico, a palavra de Deus. E é isso que muda. Por isso que Jesus tinha autoridade. Um outro detalhe, o porquê que Jesus tinha autoridade, é porque Jesus vivia aquilo que ele falava, que ele ensinava e aquilo que ele pregava. Pode passar, Fernando, por favor. Eu estou de olho no horário aqui. A conclusão. Como igreja, nós devemos estar cientes que o ensino da palavra nem sempre trará o que queremos ouvir. Nem sempre. Mas o que precisamos ouvir. O livro A Igreja é Essencial, no capítulo que ele fala sobre a pregação e o ensino são centrais, se você adquirir o livro, isso vai ter lá.
ele aborda exatamente isso. Pelo menos para mim no Kindle, é na página 63. Eu até coloquei aqui. Ele diz o seguinte, isso aqui é muito legal, gente, é muito bacana, olha só. Em todo o Antigo Testamento, os profetas ecoavam um refrão. Quem lembra? Qual era o refrão? Assim diz o Senhor. Você pega os profetas menores, Miqueias, Abacuque, Oséias, Jonas, vários profetas. Assim diz o Senhor. Não é o que ele diz, mas é o que Deus diz, o que o Senhor diz. Ainda ontem, no estudo bíblico, eu estava dizendo para o pessoal o seguinte, que quando Davi cai em pecado e tem todo aquele problema, o que acontece? Passado um tempo, Deus manda quem até a casa de Davi? Ele envia quem? Envia um profeta. E o profeta traz o quê? Uma mensagem para Davi. E a mensagem, e Davi fica bravo com a história. E a mensagem que o profeta traz para Davi é: esse homem é você. O que precisamos nos conscientizar na igreja contemporânea, e isso é muito complicado hoje em dia, e precisamos ter isso em mente, é que nem sempre a palavra de Deus trará o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. E o que mais os profetas do Antigo Testamento faziam era exatamente isso. Eles falavam com autoridade, porque Deus lhes confiou uma mensagem. Isso significa que os profetas nem sempre diziam o que as pessoas queriam ouvir. Nesse retorno da igreja, nessa reconquista desses cristãos que possam ter ficado pelo caminho, provavelmente você tenha gente que estava fraca espiritualmente. Na nossa comunidade aqui temos pessoas assim, nós temos orado por isso. Precisamos chorar diante de Deus por causa disso. Mas pode ser também que tenhamos pessoas que tenham ficado pelo caminho, cristãos, por causa de problema de pecado, que se afastaram do Senhor. E a hora que você sentar com esse seu irmão em Cristo, ou a hora que um pastor ou um líder trouxer uma mensagem, nem sempre a mensagem poderá ser agradável. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não apenas consola e conforta. Sim, ela consola e conforta. Mas ela corrige, ela admoesta, e ela restaura, ela disciplina. Assim, o que acontecia no antigo Israel? Eles culpavam quem? Quem eles culpavam? O mensageiro. Os profetas. Pois é, Jeremias foi jogado aonde? Um buraco. Complicado, não? Por quê? Para não ter que ouvir a mensagem. E o que o texto que a gente acabou de ler de 2 Timóteo diz? Haverá tempo que não suportarão ouvir o quê? A sã doutrina. Como coceira nos ouvidos. Por quê? Porque o ensino saudável incomoda. Porque o ensino saudável corrige. Bom, havia correção para os líderes de Israel. Ezequiel 34 é um exemplo disso. Por meio do seu profeta Ezequiel, Deus repreendeu. Depois você dá uma lida lá em Ezequiel 34. É de tremer as pernas. Mas Deus repreende os líderes ou pastores de Israel que mentiram ao povo que foram ordenados a proteger. E olha a palavra de Deus. Ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ou seja, para nós como igreja, a admoestação,
a repreensão e a correção não é apenas para o rebanho, mas também para os líderes, para todos. A palavra de Deus atinge a todos na igreja local. Seja qualquer pessoa, qualquer um, porque é a palavra de Deus. Quais as lições que nós temos com o povo de Israel no Antigo Testamento? São diversas lições. As experiências de Israel alertam que, à medida que nós redescobrimos a igreja e queremos redescobrir a igreja nesse retorno, somos propensos, gente, a buscar líderes que nos dizem apenas o que queremos ouvir. Pode ser que algumas comunidades estejam lotadas, porque a música é muito agradável, porque é tudo muito legal. Mas muitas das vezes não somos confrontados pela palavra. E sabe o que acontece? Nós não mudamos. E os líderes são tentados a dar às pessoas o que elas desejam ouvir. Todo aquele que ensina, todo aquele que prega, ou até mesmo você que vai falar com um amigo querido seu, é tentado a dizer para ele aquilo que ele gosta de ouvir. Muitas vezes você poderá ajudar muito o seu amigo, se você vê-lo em pecado, se você vê-lo distante, em trazer um texto que possa, muitas vezes, confrontar a vida dele, mas que vai abençoar profundamente a vida dele. Sabe por quê? Porque é mais fácil ganhar a vida assim. Pode passar, Fernando, eu acho que eu estou chegando no meu finalzinho e vou passar a palavra para os... chegamos no final. É o seguinte. Eu vou falar por mim, tá? Não só do primeiro dia, do workshop, do segundo, o primeiro com o Steve, o segundo com o Massal, e eu tendo que preparar esse conteúdo essa semana e a semana passada. Uma das coisas que mexeu mais comigo foi exatamente como que a palavra de Deus e o ensino e a meditação da palavra ela é central na minha vida pessoal como líder e como cristão. Isso mexeu demais comigo. Eu quero e tenho orado a Deus e peço a misericórdia de Deus que eu possa, no meu ministério, falar e trazer aquilo que diz a sua palavra, para que eu possa dormir com a minha consciência tranquila, sabendo que nem sempre isso poderá agradar aqueles que nos ouvem. Que nós, como igreja, e você na sua igreja local, tenha essa consciência. Apenas palavras que queremos ouvir e palavras bonitas não necessariamente poderão nos ajudar. Mas a palavra de Deus, ela trabalha em todo tempo e em todas as circunstâncias. Que Deus abençoe sua vida, sua família e a sua igreja. Desculpe aí o horário, mas eu acho que estou entregando mais ou menos na média aí. E eu passo agora a palavra para o meu amigo Steven. Querido amigo, irmão e pastor Steven. Está com você, Steven. Obrigado, pastor. Nós colocamos aí 2 perguntas, né? E eu pedi para vocês, se quisessem escrever alguma coisa aqui. Acho que todo mundo está meio tímido, está meio... ou porque é sexta-feira, está meio cansado. Temos 2 perguntas aqui, né? E alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Acho que diminuiu para mim, Steve. Não sei se foi só para mim. Acho que você desconectou, Steve. Desconectou. Voltou, acho que voltou. Voltou, gente? Não? Vocês não estão me ouvindo? Voltou, agora voltou. Voltou? Voltou. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas vamos lá.
Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa ou vocês preferem que eu faça perguntas? E pode perguntar também, né? Você pode ficar à vontade. Eu acho que tem duas perguntas aqui. Por que a igreja é essencial na sua vida e na sua família? E a segunda, né, quanto a palavra, quanto o peso, qual o peso da pregação e ensino da palavra na sua vida ou na sua igreja? São duas perguntas aqui. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Se quiser escrever no chat também, talvez não dê para todos falarem ao mesmo tempo, né? Aliás, não dá para falar ao mesmo tempo, né? Se quiser, pode escrever no chat ou pode abrir seu microfone e falar. Posso falar? Pode, acho que é o Guto. O que eu achei interessante aí da exposição de hoje, e é uma coisa que casa com as outras 2 sextas-feiras atrás, né? É a questão do ensino da palavra, né? Como algo importante para a nossa vida cristã, né? É algo assim que a gente pode aplicar na nossa vida, que não basta apenas o testemunho, né? Mas o importante é a gente entender, né? Aprender com a palavra e ensinar, né? Para as pessoas essa questão da palavra. E uma coisa assim que a gente tem vivido aqui, né? Que toda terça-feira eu vou num bairro, né? E lá foi um lugar assim que a família, elas já tinham contato assim com a palavra, mas não profundo, né? E é uma oportunidade assim que a gente está tendo de ensinar, né? Aquilo que a gente está aprendendo na palavra. E tem sido muito bom, né? Toda terça-feira é um ensino muito bom não é só a questão de ensinar, mas a gente acaba aprendendo também, né? Muito mais com essa questão de ensinar aquilo que a gente está sendo ensinado, né, na palavra. E é aquela questão do que Jesus fazia com a multidão, né? Ele se assentava, ensinava, e se a multidão ela prestasse atenção, se ela tivesse o interesse, ela saía de lá aprendendo, né? A palavra para poder também transmitir para outras pessoas. Então tem sido muito bom essa questão desse tempo que a gente está vivendo aqui na igreja de base, na igreja Betel, de aprender da palavra, né, com os estudos que a gente está tendo e poder passar para as pessoas, né? Muito bom, Guto. Beleza? Ótimo, excelente. Eu acho que o contexto de receber e transmitir, né? Então, você não transmite o que você não tem. Então, eu acho que o Guto trouxe bem essa ideia, né? A gente recebe e depois transmite, né? É o que a gente viu lá em 2 Timóteo 2, 1 a 2, né? Eu entendo como se fosse um copo, né? Um copo que, se ele estiver vazio, você não tem nada para dar para os outros, né? Mas como que você dá? Tá cheio. Quando ele está transbordando. Você enche, você fica cheio e você transborda, né? Mas para isso a gente tem que estar cheio, tem que estar enchendo e saindo, né? Senão vira mar morto, né? Ele recebe e não sai, fica, vai morrendo, vamos dizer assim, né? Muito bom, boa, obrigado pela colocação. Alguém mais? Eu estive. Oi, Sara. Sabe? Eu vejo assim que o ensino, né, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, né, na Bíblia, assim, só por curiosidade, quantas vezes na Bíblia falava que Jesus ensinava, ensinou, né? Deu umas 50 vezes aqui a referência. E, né, e acho que é Marcos 10 ou Mateus 10, que fala assim que ele costuma, como de costume,
Cadê aqui o texto? No outro. Como de costume, ele ensinava. Marcos 10, 1. E teve milagre, né? Teve cura, teve tudo, mas sempre estava envolvido com o ensino. Então, eu vejo assim, se o ensino não estiver, não tem mudança de vida, né? Fica, mesmo a questão das músicas, né, de louvar a Deus, eu sou meio chatinha, né? Porque para mim as músicas têm que estar bem com a palavra de Deus. Elas também têm que estar de acordo com a palavra de Deus, né? Não é só uma sensação, porque muitas vezes tem gente aprendendo só com a música e não está aprendendo a palavra de Deus, né? Então, a gente ter consciência disso, porque o que transforma a nossa vida é a palavra, né? O Espírito Santo e a palavra. Mas se você não tem a palavra, como que você vai saber, né? E cada vez que eu leio a Bíblia, assim, eu vejo que tem coisas novas para aprender, e eu acho que nunca a gente vai acabar de aprender tudo que tem ali, né? Todas as aplicações que tem para a nossa vida. Então, para mim, o cristão ele tem que estar ensinando, estudando a palavra de Deus constantemente. Tem que ser o assunto que mais o cristão conhece. Não importa a sua profissão. Você tem que conhecer mais da Bíblia do que da sua própria profissão. Essa é a minha opinião. Legal, Sara. Muito bom. Acho que é isso mesmo, né? O que eu vejo, por exemplo, hoje na mídia, né, se fala de tanta coisa, fala de política, disso, daquilo, tal, 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 né? E tem tantos evangélicos, tantas, né? Mas pouca gente falando da palavra, né? Pouca proclamação da palavra. Então, acho que você tocou num ponto, né, Sara? Achei foi bem legal. Nós temos que proclamar, né? Proclamação tem que fazer parte da nossa vida. Tem que ser, eu achei e bem bacana isso mesmo. A gente tem que saber mais da Bíblia do que da nossa profissão, né? Rapaz, a gente tem enfrentando, vamos ser bem honestos, né? A gente está enfrentando um analfabetismo muito grande da palavra hoje, né? Então, acho que tem que voltar urgentemente sabe, ter esse desejo, né, de conhecer mais a Cristo, né, o Verbo encarnado, né? É isso. Muito bom, boa colocação, sabe? Que mais? Oi, Oi. Daniel, Fala, Dani. tudo bem? Do Joia. Na verdade, assim, eu quero falar duas coisas. Primeiro, sobre o que o Guto falou, né, de ensinar, e a gente fala assim, por experiência própria, né? Quando a gente ensina alguém, quando a gente dá um estudo para alguém, a gente aprende cada dia mais, porque a gente só fala aquilo que a gente aprendeu. Então, se a gente não estudar, não tem condições de passar para frente a palavra de Deus. É o que a Sara falou, é ter conhecimento mais do que qualquer coisa. Então, assim, para mim, foi uma experiência assim fantástica na minha vida. Por quê? Porque eu preciso buscar, né? Então, enquanto mais eu busco, mais eu aprendo. Enquanto mais eu aprendo, Deus me capacita para poder passar para outras pessoas. Então, o ensinar é aprender. Não é você só ensinar para alguém ou para um grupo. É primeiro você buscar para si, para a sua vida, para poder passar para frente. Segundo lugar, é o texto que o pastor falou a respeito da carta de Tito, que para mim, assim, nós estudamos essa carta no nosso grupo e assim, na verdade, debulhamos versículo por versículo, palavras por palavras, e foi uma carta que assim me envergonhou como um crente. Eu falo assim, porque se a gente olhar para a nossa vida e ler a carta de Tito, prestando atenção a cada palavra,
do primeiro ao último versículo, que são só 3 capítulos, eu me senti envergonhado como cristão, porque a gente sabe que, por mais que a gente faça, a gente não chega sequer a 10% de Paulo, entendeu? Então, assim, para mim, a carta de Tito falou muito alto na minha vida, muito alto. E assim, para mim foi fantástico. E hoje, escutando aí de novo essa leitura, fez eu relembrar aí o tempo que nós passamos estudando essa carta, que é muito, muito, muito boa. Eu acredito que para toda a igreja essa carta é fantástica e nos ensina muito, né? Tanto ensina as pessoas de mais experiência, passa para as pessoas de menos experiência e a vida continua. Então, para mim, eu sou até suspeito em falar da carta, porque para mim falou muito alto para a minha vida. Obrigado aí pelo tempo. Muito bom, seu Daniel. Excelente. Alguém mais aí, gente? Gostando de ver os testemunhos, né? Eles colocando sua própria experiência também, sendo desafiados aí para, né, conhecer mais a fundo a Deus e a palavra, né? Posso falar? Fique à vontade, seu Leandro. Então, foi feita uma pergunta também, né? Qual foi o maior aprendizado nos 3 dias, né? Porque cada dia que nós participamos aqui foi um assunto diferente, mas com o mesmo propósito, né? De mostrar o que é ser igreja. E, e o ensino, como já foi falado bastante hoje, é uma das questões, né? Que faz parte, na minha opinião, primordial da reunião dos irmãos na igreja, né? Sinceramente, eu pessoalmente, na hora de estar louvando ao Senhor, é a parte que eu mais gosto, né? É uma forma de a gente louvar, né? Que é a parte que eu mais realmente me identifico, né? Que é na hora de ouvir a palavra de Deus. Então, eu vejo que, para o meu coração, para mim, eu sinto assim que é primordial nós é, estudarmos, né, nós aprofundarmos cada vez mais na palavra, porque a palavra de Deus é a verdade, né? E aqui Paulo ele fala, né, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina. Ele está dizendo assim, olha, vai existir um tempo que as pessoas não vão querer ouvir a verdade, né? A maioria das pessoas vão se incomodar com essa verdade, né? Porque no 3, ao contrário, eles vão sentir coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Então, além do ensino, né, é um ensino verdadeiro também nós temos que ter, né? O ensino genuíno da palavra de Deus. E que existe hoje reuniões de pessoas que estão dispostos a levantar líderes, pelo o próprio Paulo fala aqui, né? Líderes que falam segundo seus próprios desejos. Então, a igreja, além de estar ensinando, nós devemos estar ensinando da forma correta, né? Por quê? Porque o ensinamento é tão importante que, se nós estivermos aprendendo coisas erradas, nós vamos viver essas coisas erradas na nossa vida, né? E ao contrário, se nós estivermos vivendo a pregação da palavra genuína, até gostei daquela frase do Shed, né? Como que ele falou lá? Vamos ver se eu tenho aqui, eu dei o print. Quando se abre a Bíblia e começa a expor um texto da palavra, que seja uma exposição da palavra e não do seu próprio pensamento. Gostei muito dessa exposição dele. Por quê? Porque muitas pessoas dizem que estão pregando a palavra, né? A gente acha que está pregando a palavra, mas não, né? Ou seja, que não seja assim, né? O importante é que a igreja se reúna para o ensino, e o ensino genuíno e verdadeiro da palavra de Deus. É isso que os irmãos, quando você vai numa igreja, passa a pertencer a uma reunião de irmãos, nós temos que atentar muito sobre isso, né?
Então, eu vejo assim, como é importante o ensino, né? Porque se ele não fosse tão importante, as pessoas não usavam também para o mal, né? E com relação aos outros dias, né? O primeiro dia foi o Steve que falou, né, Steve? Eu gostei bastante daquele versículo de Atos, fala muito, né, da igreja primitiva, primeira igreja, né? Essa é a igreja ideal, né? Eu vejo que os irmãos se mantinham unidos, a união da igreja, né? Tinham em comum, tudo em comum, né? E partia o pão em suas casas, ia participando das refeições, e alegria, sinceridade, simpatia de todo o povo. Então, eu gostei muito também dessa parte que o Steve falou. Por quê? Porque aqui nós podemos ver como é importante a reunião, né? Às vezes a gente está cansado, não, mas se a gente parar mesmo para pensar como é importante, né? Porque essa reunião fortalece, né? Uma pessoa fortalece o outro quando nós passamos a nos reunir, né? Por que nos fortalece? Porque nós estamos reunidos na mesma fé, né? É interessante isso aí, né? Porque se nós estamos reunidos na mesma fé, nós compartilhamos da mesma fé, né? Ou seja, nossas vidas, né? Nós podemos nos compartilhar da vida que nós temos, né? E esse compartilhamento, se fala tanto hoje dessa palavra, né? Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Mas a reunião da igreja é um compartilhamento, né? Pode ser um compartilhamento. Isso que eu acho interessante, que nós podemos explorar melhor esse compartilhamento, né? Da mesma fé, né? Como que nós vivemos nossa semana? O que nós passamos nessa semana? Como que é viver Cristo, né? O que é viver Cristo? Como é viver Cristo para os irmãos? Quais são os desafios da nossa vida, da nossa semana, do nosso dia a dia? O que você tem vivido essa semana ou esse mês que te impactou bastante, né? Quais são as maneiras, né, de enfrentar as situações da vida vivendo da mesma fé? Eu achei bastante interessante esse versículo. E por último, eu gostei bastante quando o Massal destacou aquele versículo, deixa eu ver se eu acho aqui, vamos lá, que Jesus fala, aqui, ó, João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ames uns aos outros, né? Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, o assunto principal, quando o irmão Massal falou, foi sobre o amor da igreja, né? E esse é o clímax, esse é o principal, né? Se tiver esse amor, se nós tivéssemos esse amor, conseguimos ter esse amor entre os irmãos genuíno, que Jesus deixou um novo mandamento. Eu achei bastante impactante para mim, porque tem os mandamentos, né? Os 10 mandamentos lá, nós estamos estudando os 10 mandamentos. Mas Jesus fala, este mandamento eu vos deixo, né? Um novo mandamento, porque é amar ao seu próximo como a si mesmo. Jesus ele reforça, né? E ele aprimora, né? Esse mandamento, amai aos irmãos como eu vos, né? Assim como eu vos amei, né? Então ele reforça, Jesus ele deixa bem claro que nós temos e devemos, né? Naturalmente, claro, amar uns aos outros. Então, esses 3 pontos aí, ensino, o amor, né? O compartilhamento da mesma fé, reunião, né? Suportando uns aos outros, a palavra fala, né? Dando suporte uns aos outros. Amém? Ótimo. Obrigado, Eliandro. Foi bom fazer uma revisão assim, né? Trazer os 3. E deixei aberto aí para quem quiser falar do primeiro estudo, segundo, terceiro também, fique à vontade aí, né? Ou dar algum, né? Falar o que impactou, o que ajudou a repensar alguma coisa, né? Fique à vontade. Temos mais alguns minutinhos aqui. Ô, Steve, Sim, doutor.
É bem interessante a questão quando você ministrou a primeira palestra aí, sobre a importância de estar reunido em igreja, né? Então a gente vê essa importância, né? Teve a pandemia, né? E as pessoas se acomodaram e isso esfriou, né? A fé de alguns. E a gente vê a importância, né? De se reunir como igreja. Se a gente não consegue se reunir como igreja, tem a estratégia de se reunir nas casas, né? Que nem o pastor Paulo comentou também. E, então a gente vê essa importância, né? Então a gente vê que esse workshop, ele desde o começo ele vem casando, né? Ele vem um assunto vem casando com o outro e a gente vê a importância da igreja ser ensinada, né? A importância da igreja se reunir e a importância, como o irmão Leandro falou aí, da questão do amor, né? Então, é algo assim que a gente precisa mesmo estar sempre pensando e repensando, né? De viver em unidade, da importância de se preocupar com a vida dos irmãos, né? De repente, um irmão ele está realmente precisando de um suporte e a gente pode ser esse suporte, né? Dentro do corpo de Cristo aí para quando a gente realmente tá unido como o corpo de Cristo, como igreja. Amém? Boa colocação, Guto. Eu vou aproveitar a sua fala e, assim, me vem na mente agora, né? A gente lê bastante o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, né? Não é o nosso. Né? E quando Jesus, ele ensina a oração do Pai Nosso, né? Ele não fala, meu Pai que está no céu, né? Pai Nosso que está no céu. Ele traz no sentido mais coletivo. E ali, também no Salmo 23, fala assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E depois você vê no contexto de Atos, capítulo 2, né, 42 em diante, fala que não havia ninguém, não havia necessidade. Então, você vê o contexto de corpo também, né? E eu vou aproveitar a fala do Daniel, agora há pouco, falar assim, muitas vezes eu falho, né? Eu falho de ler a palavra, isso, aquilo e tal. E eu acho que nós temos que descobrir mais a igreja. A gente, todo esse tempo junto, e agora, assim, eu tenho uma lição de casa agora, para nós, igreja. É a gente entender o que nós agregamos na vida uns dos outros, a fim de que a gente perceba a necessidade que tem na vida de outra pessoa. E a gente possa, realmente, como Paulo fala, eu, por mim, eu quero estar no céu, eu quero estar com o Senhor, mas por amor a vocês eu fico, sabe? Eu acho que Paulo foi assim tão... Ele amava tanto a Jesus, amava tanto a igreja, que ele falou assim, eu já não sei o que escolher. Pô, na igreja ele era criticado, ele era isso, aquilo, tal, mas ele amava a igreja, sabe? Então, o que eu vejo? Hoje é muito mimimi, qualquer coisa, não me rele, não me toque, é muito assim. Mas eu creio que a gente tem que conhecer uma dimensão maior da coletividade, sabe? É muito fácil aquele irmão diferente, que pensa diferente da gente, a gente deixa ele de lado lá, a gente vai naquele que ele parece mais com a gente, que a gente tem mais afinidade, mas a igreja, quando você exclui um, você já não é, você deixa de ser igreja. Por quê? Porque está lá em Efésios, para que todos, juntos, cheguem à plenitude de Deus. Então, eu acho que, não sei, eu gostaria de terminar pensando nesse desafio. Queria deixar esse desafio para nós, de pensar não na igreja eu, né? Mas a gente poder conjugar mais na primeira pessoa do plural, sabe? Puxa, tem, assim como Jesus fala ali, né? Ainda tem ovelhas que não fazem parte desse aprisco, e convém a mim arrebanhá-los. Eu vou lá buscar, sabe? Acho que a gente tem que ter mais amor de Cristo em nós, sabe? A gente tem que querer mais isso. Se o irmão está tendo dificuldade, não é chegar, pega a Bíblia e puf na cabeça dele, assim, sabe? É com muito amor, sabe? É arrebanhar, cuidar. Vamos lá, vamos tomar um cafezinho junto, sabe? É fazer isso. Mas eu estou muito ocupado, sabe? Tá bom, fala isso para Deus o dia que você chegar lá, né? Vê o que Deus vai falar, né? Eu acho que não é assim, sabe?
Jesus não falou assim, eu não tenho tempo para você, eu tenho tempo para a Vilmari, para a Eliane, mas não tenho para o Guto, para o Gerisvaldo, né? Não. Ele quer que as pessoas conheçam o amor dele por nosso meio. Se não for por nosso meio, vai conhecer por meio de quem? Agora tem que ser exercitado isso, né? Então nós temos que ver essa dimensão do corpo de Cristo. Então, como vamos começar a conhecer mais a palavra? Falando entre vós com salmos e cânticos espirituais, sabe? Então, era isso que eu vou passar a palavra para o pastor Paulo, né, para ele dar as últimas palavras, e ele encerra com oração. Pastor Paulo, contigo. Prazer estar com vocês, viu, gente? Amém, amém, Steve. Obrigado. Muito bom poder ouvir os irmãos aí. Antes de nós encerrarmos, eu vou pedir, antes de nós orarmos, né? Eu vou pedir, por favor, no final, para o pastor Gerisvaldo orar, né? Então, no finalzinho, eu vou dar a abertura para ele orar para a gente. Se quiser falar alguma coisa, também fica à vontade. O nosso irmão está de lá da Bahia, né? Tá na Bahia. E é uma alegria poder tê-lo conosco aqui. A gente teve muita gente de São Paulo também que participou, tem gente de São Paulo, de Bastos, de Marília. Então, gratidão por esse período juntos, aí, pelos 3 encontros. Quem sabe o ano que vem nós possamos fazer mais encontros como esse. Tá bom? Deus abençoe, muito obrigado a todos. Quero desejar um final de semana abençoado para vocês, tá bom? Pastor Gerisvaldo, por favor. Amados, boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite, estamos ouvindo. Primeiramente, pastor, eu quero agradecer pelo privilégio de poder estar participando com vocês e aprendendo mais um pouquinho, né? Relembrando alguns aspectos e aprendendo outros novos, enriquecedores, com certeza. Amém. Quero dizer aos irmãos que essas 3 semanas têm sido enriquecedoras. A gente que já exerce o ministério, a gente que já está nessa caminhada por algum tempo, por sinal, mas a gente continua aprendendo, sempre aprendendo, enriquecendo-se. E fico feliz de ter esse privilégio de poder estar com os irmãos e os irmãos terem me permitido estar aprendendo. Quero dizer também, pastor, que foi muito rica a sua palavra nesta noite. Ela nos faz refletir sobre aspectos muito interessantes. E para nós que estamos aqui no estado da Bahia, e eu que estou num processo de revitalização, o irmão está diante de uma igreja em que ela já está aí atuando, fazendo, acontecendo, realizando. E eu estou diante de uma igreja que tem 31 anos de existência. Ela fez agora em 15 de novembro, né, desse ano. E, infelizmente, 3 pessoas. Uma cidade com 46 mil habitantes. 3 pessoas. Então, estar com vocês não só me enriquece, não só eu aprendo, como também me dá uma energia, me dá um ânimo, me dá um entusiasmo. Amém. É revigorante para mim poder estar ouvindo os irmãos essas 3 semanas. Muito obrigado por esse privilégio. Obrigado pela vida de vocês que se dedicaram para nos trazer essas preciosidades. Eu tenho certeza que vocês tiveram que garimpar muito para trazer essas pérolas para nós. Mas tenha certeza que não foi em vão. Elas, de fato, acrescentam as nossas vidas, enriquecem as nossas vidas. Vamos orar, então? Vamos orar. Oremos. Amado Deus, eterno e glorioso Pai, obrigado pela existência da Tua igreja. Obrigado pela existência dos Teus servos que nos abrilhantaram com conteúdos tão enriquecedores.
Obrigado, Pai, por este grupo de irmãos que tem se encontrado às sextas-feiras para, debruçados sobre a Tua palavra, aprendermos mais de Ti, aprendermos mais do Senhor. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela, de fato, é essa espada que penetra no mais profundo dos nossos corações. Muitas vezes tendo que quebrar as nossas resistências, as nossas dificuldades. Mas ela é capaz de fazer isso com eficácia, inigualável, incomparável. Pai, obrigado pela vida dos teus servos, pastor Paulo e os demais que aqui estão cooperando com o ministério do teu servo, colaborando, sendo cooperadores do trabalho do teu servo. Continua, Pai, renovando as suas forças, trazendo ânimo ao seu coração. Que ele possa, Pai, ter a certeza de que essas 3 semanas elas não foram em vão. Elas farão diferença nas nossas vidas. Pai, ser com a continuidade de cada um dos nossos ministérios. Ser com as nossas vidas. E o Senhor possa continuar a nos guiar, nos guardar, nos dirigir. Ser com os teus servos que têm estado nesses encontros. Que o teu Espírito Santo possa completar aquilo que, se houver necessidade, que o teu Espírito Santo possa realizar aquilo que só Ele é capaz. Pai, dai-nos uma noite de um sono restaurador e uma continuidade de dias na tua presença. Obrigado por esse privilégio de estar participando deste momento, desta igreja. E obrigado por ter a oportunidade também de me tornar conhecido e de fazer novos amigos. Nós te agradecemos por tudo isso, sabendo que nada somos merecedores, mas confiados tão somente na intermediação do teu Filho Jesus. E em nome dele que te oro. Amém. 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 Graças Amém, a Deus. amém. Muito obrigado, pastor Gerisvaldo. Obrigado a todos pela alegria de tê-los com a gente nesse período. Bom final de ano a todos vocês. Deus abençoe. A graça e a paz. Obrigado. Amém. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Tchau. Valeu, gente. Tchau. Tá, tchau. Deus Tchau. abençoe. Tchau. Tchau, gente.